Senhor, queridos irmãos, Deus abençoe você que está sempre nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube e através das mídias sociais, como o Facebook, por exemplo. Deus abençoe você, que Ele te salve e te guarde cada vez e a cada instante. Vamos consagrar este momento com uma pequena palavra do Senhor no livro de Salmos 119. Abra comigo a sua Bíblia aí. Salmos 119, começando do versículo 9. Vai dizer assim: como purificará um jovem? Como poderá um jovem manter puro o seu caminho? É apenas obedecendo às tuas ordens. Outras traduções vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Se for já perceber, estamos falando de 119, fala muito da palavra do Senhor, da importância da palavra, da doçura da palavra. Então vamos pular para o versículo 11. Diz assim: guardei no coração as tuas promessas para não pecar contra ti. Em outras traduções vai dizer: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, o que você viu aí como nomenclatura do vídeo é o que nós queremos falar aqui. Algumas pequenas dicas de como você estará, por exemplo, compreendendo a palavra do Senhor. Porque uma coisa é certa, muitos aqui lêem a palavra do Senhor, mas não a entendem. Outros até têm tanto desejo de compreender a palavra do Senhor, mas não compreendem o que acontece, o que gera como resultado de existência da palavra do Senhor. Começam a retroceder. Só que não se preocupe, porque hoje o servo de Deus está aqui para te trazer algumas dicas de como você começará a compreender a palavra do Senhor. Dica número 1, oração. A oração é uma coisa tão impactante, irmãos, uma coisa tão importante que eu falo bastante aqui no canal, que ainda irei falar bastante. Quase que em todos os vídeos eu falarei da oração, porque é uma coisa tão maravilhosa. Dica número 1 é a oração. Por que a oração? Porque a oração ela rompe, a oração ela te conecta, a oração ela te promove, a oração ela te leva para mais próximo de Deus. Amém? Então quando você ora para que Deus te abra o entendimento, para você compreender a palavra, assim acontecerá. Quando você ora para que Deus ilumine o seu entendimento, assim acontecerá. Quando você ora para que Deus te revele a palavra, Deus te revelará. Amém? Segunda dica que eu quero deixar, amados, é que você busque ter uma Bíblia de estudo. Bíblia de estudo irá te ajudar a compreender a palavra do Senhor em outras dimensões, em outros níveis. Por quê? Uma Bíblia de estudo, porque a Bíblia de estudo já vem com alguns comentários. Os comentários que a Bíblia de estudo traz são suficientes para você poder compreender algumas coisas, ainda que não seja grande coisa, mas o seu entendimento vai sendo aberto cada vez mais, cada vez mais. Terceira dica, use um dicionário bíblico. Sei que é difícil encontrar um dicionário bíblico totalmente completo, mas use um dicionário bíblico acoplado a pelo menos duas versões diferentes. Essa é a terceira dica que estou te dando. Acoplado a pelo menos duas versões bíblicas diferentes. Por exemplo, JFA, João Ferreira de Almeida. Pode ser a versão, por exemplo, podia ser a versão corrigida fiel, e uma outra versão, por exemplo, nova versão traduzida na linguagem de hoje, uma coisa assim parecida, NLTH. Então, meu amado, uma outra dica que eu posso deixar-te depois de falar-te de duas versões, pelo menos acopladas ao dicionário, vou deixar-te uma quarta dica. E qual seria a quarta dica? Seria exatamente você observar atentamente os textos ou o texto bíblico. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de passo a passo. Não é um livro de passo a passo. Por isso que o que está aqui alguns não entendem. Você vai encontrar, por exemplo, Gênesis capítulo 1. In the beginning, ou no princípio, criou Deus os céus e a terra. Só que depois já arrumou o que tem a ver com o princípio. Só que quando nós vamos para João capítulo 1, versículo 1, vamos encontrar alguma outra coisa que fala de princípio. Quando vamos para a epístola de João, capítulo 1, versículo 1, também encontramos uma outra coisa que fala do princípio. Então, juntando tudo isso em livros diferentes, totalmente afastados, nós acabamos encontrando uma determinada mensagem, uma determinada resposta. Amém, Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Então observe taxativamente o que a Bíblia te oferece. Por exemplo, vai dizer a palavra do Senhor aqui em 1 de Samuel capítulo 3, no versículo, vamos lá ver qual é o versículo aqui,
versículo 2, vamos começar, diz assim: e sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O que aconteceu? O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Uma coisa impactante que quero ajudar você a compreender aqui, meu querido, a observar o que a Bíblia te oferece, porque isso fará com que você alcance a revelação no Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor: e estando também, quer dizer, não era ele somente Samuel a dormir, já existem outras pessoas, já outra pessoa a dormir, quem era Eli, era hora de estar a dormir, já estava a dormir Samuel. E dormir, o que é? Dormir é descansar. Então perceba, guarde, Samuel estava dormindo, então estava descansando. Então diz a Bíblia aqui, era antes que a lâmpada de Deus, não era qualquer lâmpada de Deus se apagasse no templo. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Lâmpada, o que é? Lâmpada é aquilo que traz luz, é o que alumia, é o que traz significado. Então havia significado das coisas naquele lugar. Então a lâmpada era de Deus, então Deus estava trazendo significado naquele lugar, espiritualmente, explicando, traduzindo. Uma outra coisa, diz a palavra do Senhor, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, então onde estava a arca de Deus? Então ele estava descansando, havia luz e ele estava descansando na presença, porque a arca de Deus é a aliança, a arca da aliança, e a arca da aliança é aquilo que representava a presença de Deus. Então ele estava descansando na presença de Deus onde havia luz. Então o que aconteceu quando ele estava descansando na presença de Deus onde havia luz? O Senhor chamou por ele e ele disse: eis-me aqui. Meu irmão, se você começar a observar os textos bíblicos, você perceberá que em pequenos trechos da palavra do Senhor você terá uma ministração impactante, você receberá revelações tremendas da parte do Senhor. E como última dica que eu te darei neste vídeo leia bastante, medita bastante, leia outros manuais que te irão ajudar, só que seja muito seletivo. Quando você for pesquisar, quando você for buscar por livros, leia, mas busque aquilo que você já conhece. É um pouco difícil você pesquisar por aquilo que você já conhece, mas é a coisa mais certa, porque há muita coisa que nos induz ao erro, principalmente na internet. Então seja muito seletivo, tenha mentoria espiritual, isso vai te ajudar também muito. Podia ser já a última dica realmente, ter mentoria espiritual. Nesse caso, quando você tem mentoria espiritual, você saberá perguntar: mas o que quis dizer, por exemplo, Davi, quando disse que a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti? Então você vai perguntando, você terá explicação. Deus abençoe você, meu querido, até a próxima.